Sejam bem-vindos para a aula de número 10, onde a gente vai continuar tratando da camada de redes. E hoje, em particular, a gente vai tratar da camada de redes na internet. Então, na aula passada a gente viu os conceitos principais, os princípios, na realidade, da camada de redes. E hoje, então, a gente vai tratar de uma implementação da camada de redes, tal implementação, cuja implementação é a implementação para a internet, tá? Que seria a implementação do Internet Protocol, que seria o protocolo IP. Tá? Então, falamos da camada de redes, tipo de enlace que é utilizado, que a gente vai falar isso, né? Tratamos da rede e hoje a gente vai tratar dos componentes da camada de redes na internet, como o ICMP, o endereçamento que é utilizado, assim como a sua fragmentação. Tá? Então, inicialmente, o protocolo IP da internet, ela é composto por quê? Ela é composta basicamente por esses três componentes chaves. Tá? O primeiro seria o protocolo de roteamento, bastante importante. O protocolo de roteamento é quem cria rotas, é quem, se fosse no mundo real, vamos assim, de endereçamento de carros, endereçamento para a rota certa usando nos veículos, seria como se fosse a coloração das rotas do Google Maps. Então, quem fica vermelho, quem fica azul e quem fica laranja. Então, quem faz todo esse tipo de encaminhamento, tá? Detalhamento das rotas, seria o protocolo de roteamento. Tá? O segundo componente-chave seria o quê? Seria o próprio protocolo IP, contendo as convenções aí de endereçamento, quais são, quantos números ela é composto. Né? Então, a gente tem duas versões atualmente, o endereço IP versão 4 e o endereço IP versão 6. Então, existe o quê? Existe uma quantidade diferente de endereçamento e quantidade diferente de endereços que podem ser gerados a partir de versões diferentes de protocolo. O formato do datagrama, as convenções de manuseio de pacotes e, finalmente, o terceiro componente-chave, que seria o quê? Que seria o ICMP. Esse ICMP é um protocolo que faz parte desse switch, né, do IP, e ela possui o quê? Possui funções específicas. Tá? Funções aí de comunicação de erros, assim como sinalização de roteamento. Então, é ela quem vai prover o quê? Quem vai prover os anúncios, por exemplo, para que um roteador possa saber se uma determinada rota encontra-se boa ou não. Tá? Então, quem vai fazer isso, quem vai fazer os anúncios, é justamente o quê? Justamente essas sinalizações do roteador é quem vai fazer seria o quê? Seria o ICMP. Tá? A gente vai ver isso já nessa mesma aula. Tá? Então, quanto ao formato do datagrama, tá? São esses os campos. Tá? Vale lembrar que esse tempo de vida aqui seria o famoso TTL, Time to Live, né? Que indica a quantidade, né, de saltos ou hops, né, que um determinado pacote ele pode realizar. Tá? Então, a gente tem aqui a versão CV6, né? E existem outros campos aqui, o comprimento do cabeçalho, o comprimento do cabeçalho seria dessa parte aqui para cima, né? E a parte do dado seria daqui para baixo. Então, a gente tem, como já falei para vocês, um pacote, né? Ela tem a parte do cabeçalho e a parte dos dados, né? Então, essa parte dos dados aqui corresponde o quê? Corresponde justamente a essa parte que a gente está falando. Tá? E aqui a gente tem o tipo de serviço, comprimento aí de datagramas, né? O identificador aí de 16 bits que é utilizado aí para a parte de fragmentação, assim como o quê? Assim como os endereços de IP origem e o IP de destino. Eu preciso do endereço de IP de origem para saber para quem é que eu vou mandar de volta um pacote que, por exemplo, não chegou de forma correta, né? Para enviar a resposta. Então, para isso, eu preciso o quê? Eu preciso tanto do endereço do remetente, como vocês fazem na carta de vocês, né? Preciso do endereço do remetente, assim como o endereço do quê? Do destinatário. Então, esses dois são os dois endereços que a gente tem para quê? A gente tem para o endereçamento aí do IP. Tá? Bom, aí uma coisa que é importante falar
é que existe no IP versão 4, tá? IP versão 4, existe o que a gente chama de fragmentação. Tá? E por que existe fragmentação? O que seria a primeira fragmentação? Né? A fragmentação seria o quê? Seria o processo de quebrar um determinado pacote inteiro, né, em fragmentos, em pedaços diferentes, tá, em pedaços aqui, de forma o quê? De forma a atender a quantidade máxima de bits que pode ser trafegada com um único pacote num determinado enlace. Tá? Um enlace, vocês sabem, é meio de comunicação, né? Então, existe o que a gente chama de MTU, Maximum Transmission Unit, né? Unidade máxima de transmissão. E para cada enlace é diferente. Por exemplo, se for um ambiente sem fio, Wi-Fi, então é atmosférico. Então existe o quê? Existe uma quantidade máxima de bits que pode trafegar por esse meio. E se for maior? Se for maior, pode começar a perder pacotes, né? Começar a perder bits. Em função disso, existe o quê? Existe uma convenção de deixar um pacote com o quê? Com uma capacidade máxima aí de bits, né? Bom, em função desse MTU, eu tenho que o quê? Eu tenho que atender ela. Tá? Eu tenho que atender esse MTU. Então, normalmente o MTU gira em torno de 1.500 bytes. Só que os pacotes de cima, tá? Os dados de cima, não são limitados em 1.500 bytes. Em função disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso, então, quebrar em 1.500 bytes, tá? 1.500 aí bytes, de forma o quê? De forma que esses pacotes, então, possam ser transportados por esse meio de enlace. Então, esse é o processo de quê? Esse é o processo de fragmentação. Tá? É importante dizer isso para vocês. Esse é o processo de fragmentação. O que seria esse processo de fragmentação? Fragmento quebra um pacote grande em pedaços menores, em fragmentos menores, para atender o MTU. O que é o MTU? O MTU seria a quantidade máxima de bytes que podem ser trafegadas com uma única unidade de pacote. Tá? Importante também lembrar que essa fragmentação não existe no IPv6. Então, se não existe no IPv6, as camadas superiores, ou seja, TCP e aplicação, elas devem limitar para o quê? Para atender o MTU, uma vez que o IPv6 não faz a fragmentação. E por que ela não faz a fragmentação? Porque o IPv6 ela tenta o quê? Tenta aumentar, melhorar o desempenho, uma vez que essa fragmentação ela tem um certo trabalho. Se eu fragmento, no outro lado eu tenho que o quê? Eu tenho que desfragmentar e tenho que enviar isso como um único pacote. Tá? Lembrando também que o IPv6, tá? Apesar de já ser um padrão já de um certo tempo, tá? No Google atualmente apenas menos de 10% dos pacotes transitam com pacotes IPv6. Então, um número bastante grande, pequeno na realidade, né? Mas que ela disse que existe o quê? Existe um aumento, né? O crescimento exponencial de pacotes IPv6 nos últimos tempos. Tá? Mas ainda continua sendo o quê? Continua sendo bastante tímido. Então, essa aqui é só para mostrar para vocês um exemplo de um pacote de 1.500 bytes, sendo que ele limita para 1.480, uma vez que 20 bytes aí só são para quê? Só são para o cabeçalho. Né? Então, a gente tem os dados e aqui o cabeçalho. Então, 20 aqui do cabeçalho, 1.480 para a parte dos dados. Tá? Então, aqui seria o quê? Seria um exemplo aí de um pacote aí grande que é fragmentado para compor essa quantidade aí de bytes, né? E atender o MTU. Tá? Bom, e quanto a gente falou então de fragmentação, estamos falando do protocolo, né? Da camada de rede implementada, tá? Na internet, e especificamente para o IP, que seria o protocolo da internet, da camada de rede, a gente vai falar agora então o endereçamento que tem o quê? Que tem essa convenção aqui. Então, a convenção aqui é que cada endereço IP, ela tem o quê? Tem 32 bits, sendo assim, portanto, 4 bytes para compor o endereço. Tá? Como falei para vocês, essa convenção de endereçamento é a mesma coisa que vocês usam na convenção de endereçamento, tá? Para enviar um pacote postal.
Tá? Então tem o número da rua, tem o número da casa, um complemento, né? Mais o quê? Mais o CEP, o estado e a cidade de onde você quer mandar um determinado pacote. Tá? Assim como você tem, então, aqui um endereçamento aqui do IPv4. Bom, se você tem 32 bits de dados, obviamente que a gente tem o quê? Uma combinação de a gente tem no total 2 elevado a 32 o quê? Endereços IPs que são possíveis. Tá? Ou seja, cerca de 4 bilhões de endereços IPs possíveis. Tá? Lembrando que o IPv6 passa desse endereçamento aqui para 128. Né? Então aqui a gente vai para 2 elevado o quê? 2 elevado a 128 o quê? 128 endereços. Tá? Uma quantidade maior de endereçamento, justamente o quê? Justamente para suprir todos os sensores IoT, todos os smartphones, uma vez que todos eles vão possuir o quê? Vão possuir endereço IP fixo para ela. Né? Bom, importante aqui, a parte do endereçamento IP, é importante lembrar que aqui nesse exemplo, a gente tem o quê? A gente tem aqui tem essa rede aqui, ó, tem essa rede aqui, né? E existe nessa rede aqui uma rede do tipo o quê? Do tipo 223, com endereçamento 223, 1, tá? 1.1 ponto o quê? Ponto 0 aqui, né? Então, esse seria o quê? Esse seria o quarteto, e esse 0 aqui indica o quê? Indica, obviamente, o endereço, tá? O endereço IP para identificar uma determinada rede. Então, dentro dessa convenção de endereçamento, a gente tem o endereço do hospedeiro, a gente tem o endereço do grupo, né? Ou seja, da rede, tá? E temos também, tá, o endereço do grupo para quem a gente quer mandar, tá? Multicast, que a gente já vai ver nas próximas aulas. Mas eu queria frisar para vocês que existe o quê? Existem 2 endereços aqui, né? O endereço da própria rede, tá, que vocês estão vendo aqui, o endereço da própria rede e o endereço do dispositivo. Tá? Então, a rede tem um nome. Aqui eu não tenho um nome específico, um nome, não sei o nome textual específico, mas eu tenho um número específico. Então, 223.1.1.0 aqui seria essa rede aqui. Essa outra rede aqui, tá? Essa segunda rede aqui seria 223.1.3.0. Tá? Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem uma outra rede cujos hospedeiros que pertencem a essa rede são o quê? 223.1.3.1.2 e assim por diante. Então, tudo que começa aqui com 0 no final seria o quê? Seria justamente o endereço da rede do qual compõe o quê? Compõe esses outros hospedeiros aqui. Tá? E assim por diante. Então, nessa rede aqui, a gente tem o quê? A gente tem 3 roteadores e 6 sub-redes. Tá? 6 sub-redes. Então, aqui a gente tem uma rede da USP, rede do ICMC, sub-rede do ICMC. Dentro da sub-rede do ICMC, a gente tem uma sub-rede para os docentes, uma sub-rede para alunos de graduação, uma sub-rede para um laboratório da pós-graduação. E assim por diante. Tá? Então, o endereçamento IPv4 é formado o quê? É formado usando esse endereçamento que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, nesse cenário aqui, ó, 223.1.9.0 é o endereço da rede. Agora, existe o quê? Existe o endereçamento aqui 223, né? 1.9.1 aqui seria o quê? Seria o endereçamento aqui de um hospedeiro. Tá? Ponto 6 aqui de um outro hospedeiro. E assim por diante. Tá? Então, eu tenho o quê? Tenho diversos hospedeiros que pertencem a uma determinada rede cujo endereçamento, tá, seria esse que vocês estão vendo aqui. Tá? Como é que a gente obtém, né, um bloco de endereços IPs? Né? Então, o conjunto de blocos de endereços IPs, lembram que vocês viram aqui nesses slides, tá? Que eles são o quê? Todos começam com 2231, 2231, 2231, 2231. Ou seja, aqui é o que eu falei para vocês, parece com CEP, gente. Tá?
Então, o CEP seria o quê? CEP seria um endereçamento hierárquico. Tá? Então, a gente tem uma determinada numeração, um determinado prefixo, né? Assim como o telefone possui um prefixo. A internet, o endereço IP aqui, a internet, também trabalha com esse prefixo. Tá? Então, a gente tem aqui um prefixo que corresponde ao quê? Corresponde a um determinado local. Tá? Então, o Brasil tem um determinado prefixo, Estados Unidos um outro prefixo, Japão outro prefixo e assim por diante. Tá? Justamente para facilitar o quê? Para facilitar o endereçamento. Então, quando a gente recebe um bloco de endereços, tá? Esse bloco de endereços aqui, vocês estão vendo aqui, elas são o quê? Elas se comportam com um determinado prefixo. Porque o endereçamento IP possui o quê? Possui um prefixo e uma organização que a gente chama aí de quê? Uma organização hierárquica. Né? Só que o endereçamento IP é bastante escasso. E em função disso, surgiram-se o quê? Surgiram-se, então, o NAT, né? O largamente utilizado, que a gente chama de Network Address Translation, que não é uma forma muito bem vista por alguns puritanos, por assim dizer, do mundo de redes, tá? Como a gente já vai ver, tá? O porquê disso, né? Bom, mas antes de falar de NET, vamos falar do protocolo DHCP. Então, o protocolo DHCP, rapidamente, é um protocolo que permite que um determinado dispositivo que está adentrando numa rede, ela receba o quê? Ela receba um endereço IP emprestado daquela rede. Então, a gente tem o quê? A gente tem aqui um servidor DHCP. Esse servidor DHCP, ela tem como se fosse um bag, né? Uma sacola, um conjunto, repositório cheio de endereços IPs que são o quê? Que podem ser alocados dinamicamente para um cliente que está adentrando nessa rede. Tá? Então, esse DHCP ela vai fornecer vai emprestar um endereço IP por um determinado período de tempo e quando terminar esse período de tempo, ela então vai o quê? Vai retirar o endereço IP, vai voltar de novo para quem? Para o próprio servidor DHCP. Se ela quiser continuar nessa rede, ela tem que o quê? Ela tem que renovar, por assim dizer, um contrato com o servidor DHCP. Tá? Então, como eu falo aqui, né, ela vai descobrir o servidor, primeiramente descobrir o servidor DHCP. Quem seria o servidor DHCP nessa rede? Tá? Depois disso, ela vai receber as ofertas, vai solicitar um determinado endereço e depois ela vai autenticar dizendo que aquele endereço IP, então, vai pertencer ao computador que está, ao portátil ou não, que está entrando nessa rede. Então, como eu falei para vocês, existe o quê? Existem passos aqui, né? Existem passos aqui da descoberta do servidor DHCP. Quem seria o servidor DHCP? Né? Depois disso eu recebo a oferta, faço a requisição pelo próprio, o cliente realiza essa requisição, e aí eu recebo o quê? Finalmente recebo um ACK do servidor DHCP dizendo que esse endereço IP pode ser, então, ofertado a esse hospedeiro que encontra-se chegando. Tá? E aqui também a gente tem o quê? A gente tem também, né, é importante lembrar que a gente tem um time to leave aqui. Só que o time to leave aqui é diferente. Seria, como por assim dizer, seria a vida útil. Né? Então, vocês estão vendo aqui, né? Eu tenho uma vida útil de quê? 3.600 segundos. Então, 1 hora aqui de contrato para você, para eu manter esse endereço IP emprestado para esse hospedeiro que se encontra chegando. Ele quer mais, precisa então renovar esse contrato por talvez mais 1 hora. Tá? Finalmente, sobre o NET. Né? Então, o que seria o NET? O NET seria o Network Address Translation, que seria, por assim dizer, uma coxambração para eu obter endereços IPs extras. Por que isso? Porque o endereço IP é bastante escasso. Só IPv6 possui o quê? Possui uma quantidade, uma gama maior aí de endereçamento. Né? Então, para atenuar, para reduzir, para resolver o problema do números IPs bastante escasso, uma vez que o número IP ela tem que ser único no mundo todo, eu tenho o quê? Eu tenho uma quantidade escassa de endereços IPs. Nota, por exemplo, eu preciso instalar um sensor no rio e para isso eu precisei de um endereço IP. Vocês não sabem a grande, vamos dizer assim, o desafio, né? O grande corre que eu tive que fazer
para eu manter esse endereço IP para o meu servidor e assim receber os dados do Rio. Né? Então, para resolver esse problema do endereçamento IP, o que eu faço? Eu crio o que a gente chama de IP interno, endereçamento interno. Tá? E esse endereço IP, ela só vai servir para quem? Só vai servir internamente. E para isso, o que eu faço? O roteador, que na verdade é um computador, vai fazer o quê? Vai fazer esse chaveamento. Então, tem esses endereços aqui que só são válidos dentro da organização, atrás desse roteador. Tá? Então, aqui dentro seria o quê? Interno. Aqui fora seria o externo. Aqui eu coloco o quê? Normalmente eu coloco um firewall para o quê? Para limitar tudo que entra, assim como tudo que sai daqui dessa organização. Tá? Então, nota o seguinte, eu tenho um source address aqui com esse endereçamento aqui, 10.0.0.1.33.45. Esse 33.45 é o número da porta. Tá? E ele quer endereçar para 128.119.40.186. Isso aqui já é válido. Barra o quê? Barra 80, que seria o número da porta de um servidor web. Tá? Bom, quando ele chega nessa tabela aqui de tradução do NET, o que ele faz? Ele pega esse endereçamento, junta com isso aqui e faz o quê? Faz uma associação com outro endereço, tá? Único, que talvez seria válido. Tá? 138.162.29.7, que seria o quê? Um endereço válido para esse o quê? Para esse endereço, para esse roteador IP. E aí ele associa o quê? Associa para esse número aqui 5001. Então ele sai com esse endereço IP válido para esse, usando o endereço de destino, faz todo o processamento e ele volta com o resultado para quem? Para isso aqui, ó. Quando chegar nesse ponto aqui, ele faz o quê? Ele faz a tradução baseado nessa tabela do NET. Tá? E assim o pacote chega para o outro lado. Nota que para isso, para resolver esse problema da escassez, eu tenho que montar essa tabela e tenho que fazer toda essa mudança de endereçamento para todos os pacotes que chegam, assim como os pacotes que entram nessa organização. Então, existe o quê? Existe aí um grande overhead nesse sentido. Né? Então, e outra coisa, o roteador agora possui o quê? Possui uma aplicação para fazer o quê? Para fazer justamente esse o quê? Essa conversão de endereços. Então, ela tem um trabalho a mais para realizar durante a comunicação. Por último aqui, gente. Por último aqui a gente tem o quê? A gente tem o ICMP. O ICMP é o quê? O ICMP é utilizado o quê? O uso mais comum é comunicação e erro e alguma sinalização para o roteador. Então, todo ping que eu faço, assim como o estouro do TTL, é sinalizado para o roteador usando o quê? Usando justamente o ICMP. Tá? Então, o ICMP ela possui essa tabela aqui, tá, de mensagens, por exemplo, resposta do eco, do ping. Né? Então, quero verificar se um determinado servidor está ativo ou não. Então, dou um ping e esse ping aí utiliza o quê? Utiliza a resposta aqui, na verdade, ele incorpora, constrói uma tabela, um pacote de respostas que é feito juntamente com quem? Juntamente com o ICMP. Assim como, importante, TTL aqui expirado. Né? Então, um determinado pacote faz um hop, chega no final, o TTL chegou ao quê? Chegou a zero. Então, esse pacote ele tem que ser o quê? Tem que ser descartado. Então, quem é que vai avisar isso para ele? Quem vai avisar é justamente o quê? Justamente o protocolo que a gente chama de ICMP. Bom, finalmente, quanto a IPv6, a gente tem um formato datagrama, lembrando que IPv6, o formato datagrama é menor. Vocês estão vendo aqui que o cabeçalho, gente, é bem menor do que o cabeçalho do V4. Justamente para simplificar, para deixar mais enxuto, tá? E melhorar aqui o desempenho. O que aumentou é justamente o quê? Justamente a quantidade de endereços que tanto para destino como para origem é de quê? De 128 bits. Lembrando também que ele também implementa o quê? Continua implementando aqui o TTL. Né? Então, aqui a gente tem o TTL, que seria o quê? Que seria o limite de saltos aí que um pacote pode suportar. Tá? Existe uma maior provisão de QoS, tá? O que a gente chama de classe de tráfego agora, assim como o quê? O rótulo de fluxo. Isso significa dizer
que o IPv6 está cada vez mais próximo do que a gente chama de um mecanismo aí de circuitos virtuais. Tá? Voltado para aplicações multimídias, como eu falei para vocês, ela não possui o quê? Não possui a fragmentação. Tá? Finalmente, quanto à segurança IP, o IPsec então foi desenvolvida para ser compatível tanto com a versão 4 como a 6. Ela possui um acordo criptográfico e lembrando que esse IPsec aí possui o quê? Possui a confidencialidade. Confidencialidade seria manter as mensagens confidenciais de forma que eu posso pegar a sua mensagem, mas eu não vou entender o teor dessa mensagem uma vez que ela está criptografada. Assim como ela não permite o quê? Não permite que haja o quê? Alteração. Né? Então, essa alteração, eu posso pegar a sua mensagem, mas, de novo, se eu alterar, ela vai enviar uma mensagem de que houve alteração no pacote. Então, com isso, eu garanto a integridade, assim como a autenticação. Quem é que está falando comigo? Eu tenho como autenticar quem encontra-se falando comigo. Tá? Bom, falamos da camada de rede na internet nessa aula. Tá? E na próxima aula, então, a gente vai falar sobre os protocolos de roteamento. Mais uma vez, agradeço aí a atenção por essa aula e fico, então, esperando vocês para a aula de número 10. Obrigado, gente.